Meus amigos, meus alunos, vamos continuar nossa conversa, nossa revisão para a primeira fase desse 22º exame. Vamos lembrar que no primeiro encontro nós falamos sobre o direito administrativo, seu conceito, suas fontes e critérios pressupostos de interpretação. Pois bem, o direito administrativo nós vimos que é a ciência jurídica que estuda a atividade da administração pública, a atividade administrativa em prol do interesse público primário, que é o interesse que atende à coletividade. É importante sabermos que o objeto de estudo do direito administrativo é a administração pública e a atividade exercida por ela. Então agora, neste momento, vamos ver quem é a administração pública. A administração pública, segundo a melhor doutrina, ela é analisada em dois sentidos, pelo menos. A administração pública pode ser vista em sentido amplo ou em sentido restrito. Em sentido amplo, a administração pública compreende todo o Estado, tanto aqueles que exercem atividades de poder, atividades de governo, atividades políticas, bem como aqueles que exercem atividades burocráticas, atividades executivas, executórias, atividades eminentemente administrativas. Então, a administração pública, em sentido amplo, corresponde ao próprio Estado por inteiro, com todas as suas atividades e finalidades, com todos os seus agentes envolvidos. Mas a administração pública, em sentido restrito, ou a administração pública propriamente dita, é aquela administração pública que compreende as atividades eminentemente administrativas. A administração pública é aquela, propriamente dita, é aquela que se encarrega de estudar a atividade administrativa, onde quer que seja essa atividade prestada, no âmbito do Poder Executivo, do Poder Legislativo ou do Poder Judiciário. Aqui já fica, então, registrado, ou então, para complemento do que eu falei, vamos lembrar que a atividade administrativa ela é exercida em qualquer poder. Só que no Poder Judiciário e no Poder Legislativo, a atividade administrativa é exercida de forma atípica ou imprópria. Porque as atividades típicas ou próprias do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, são as atividades de legislação, fiscalização e jurisdicional. A atividade administrativa existe sim dentro desses poderes, mas de forma atípica. Por exemplo, quando o TRT, órgão do Poder Judiciário, e quando a Assembleia Legislativa, órgão do Poder Legislativo, fazem concursos públicos. A atividade administrativa é eminentemente prestada pelo Poder Executivo, que a ele compete o exercício típico da atividade administrativa ou o exercício da atividade administrativa de forma típica. Perfeito? Beleza. Então nós vimos que a administração pública que efetivamente interessa ao direito administrativo é aquela administração pública propriamente dita ou a administração pública em sentido restrito. Aquela que compreende o estudo das atividades administrativas, atividades prestadas notadamente por órgãos de natureza administrativa. Só que há uma outra divisão em relação ao conceito de administração pública. A administração pública pode ser vista em sentido subjetivo e em sentido objetivo. Sentido subjetivo ou objetivo. Sentido subjetivo, sujeitos, subjetivo, sujeitos. Quais são os sujeitos que compõem a administração pública? Quais são os sujeitos que integram
a administração pública? Ou seja, quem é que atua? Quem é que faz acontecer em nome da administração pública? Então, em sentido subjetivo, nós temos os integrantes da administração, que são as entidades, pessoas jurídicas, os órgãos, que são unidades sem personalidade jurídica, que fazem parte das entidades, integram as entidades, fazem parte da estrutura das entidades, e os agentes públicos, vocês, pessoas físicas, que atuam dentro dos órgãos que estão dentro das entidades. Então, compreende a administração pública em sentido subjetivo, compreende as entidades, os órgãos e agentes. As entidades, os órgãos e agentes. Entidades, unidades de atuação com personalidade jurídica. Órgãos, unidade de atuação sem personalidade jurídica própria. E os agentes públicos, que são pessoas naturais, pessoas físicas que estão dentro dos órgãos, dentro das entidades. Então, entidade, órgão e agente. Administração pública em sentido subjetivo, sujeitos. Ou administração pública em sentido formal, quem forma a administração. Ou administração em sentido orgânico, quais são os seus componentes. Então, a administração pública em sentido subjetivo, formal ou orgânico é aquela que compreende os integrantes, os que atuam, entidades, órgãos e agentes. Por outro lado, estas criaturas, entidades, órgãos e agentes, exercerão uma atividade. Qual a atividade? A atividade administrativa. A atividade administrativa nada mais é do que a administração pública em sentido objetivo. Em sentido objetivo. O objeto objetivo, o objeto de atuação da administração pública é o exercício da atividade administrativa. Então, a administração pública em sentido subjetivo, os sujeitos, integrantes. Em sentido objetivo, o objeto de atuação, o que é feito. Sentido subjetivo, quem faz. Sentido objetivo, o que é feito. E o que é feito pela administração pública? Eles exercem a atividade ou a função administrativa. A doutrina majoritária dominante costuma nos dizer que há 4 grandes atividades administrativas. Dentro desta acepção, dentro deste sentido objetivo de administração. 4 atividades: serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção administrativa. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção administrativa. Serviço público, polícia administrativa, fomento e intervenção administrativa. 4 atividades que a doutrina tenta generalizar para identificar atividades que são exercidas pela administração pública em se tratando de função administrativa. Serviço público é aquela atividade de atendimento às necessidades da coletividade. Um conceito bem simplório. Serviço público é a atividade de atendimento às necessidades da coletividade. Você pode ver um pequeno conceito de serviço público lá no artigo 6º, caput, artigo 6º, caput, abra aí, por favor, da sua Lei 8987 de 95. Artigo 6º, caput, da Lei 8987 de 95, que é a Lei Geral de Concessão de Serviços Públicos. Porque lá diz o que é um serviço público adequado. Serviço público adequado que foi determinado pela Constituição da República no artigo 175, parágrafo único, inciso 4º. Então lá tem o conceito de serviço público adequado, é aquele que se presta
ao pronto atendimento às necessidades da coletividade. Dê uma olhadinha lá, por favor. Além do serviço público, também é considerada atividade administrativa a atividade de polícia administrativa, ou o exercício do poder de polícia administrativa. O que é isto? É uma limitação, uma restrição, um condicionamento feito pela administração sobre a sua atividade particular, sobre o uso dos seus bens particular, sobre o gozo dos seus direitos particular, sobre a sua liberdade, seu particular, em favor da coletividade. Então, a polícia administrativa é aquela atividade administrativa que corresponde a uma limitação, a uma restrição imposta pelo Estado, imposta pela administração pública, sobre um particular ou alguns particulares em favor do bem comum. E um conceito sobre poder de polícia você pode encontrar muito bem no artigo 78 do Código Tributário Nacional, artigo 78 do CTN. Dê uma conferida lá que tem um excelente conceito de poder de polícia. Conceito este que já foi explorado em prova de primeira fase da OAB em pelo menos 3 exames diferentes feitos pela Fundação Getúlio Vargas. Terceira atividade administrativa é a atividade de fomento. Fomento nada mais é do que um incentivo que o Estado dá, para um particular que exerce atividade de interesse público, de interesse coletivo, sem fins lucrativos. Fomento é uma ajuda que o poder público dá. Regra geral, essa ajuda é com recursos públicos, ou então concessão de pessoal, permissão de uso de bens públicos. Esta ajuda que o poder público dá para que um particular desenvolva sua atividade privada sem fins lucrativos. Porém, esta atividade de interesse coletivo, o nome disto é fomento. Fomento não é um empréstimo, é incentivo para que atenda melhor a coletividade. A contrapartida não é a devolução do dinheiro, e sim a prestação de contas do uso daquele dinheiro público, daquele recurso público, daquele bem público. Então nós vimos, por enquanto, 3 atividades administrativas: serviço público, polícia administrativa, fomento. Agora, a quarta atividade administrativa é a intervenção administrativa, que nada mais é do que uma atuação do Estado no domínio econômico. A atuação do Estado no domínio econômico que nós podemos encontrar lá no artigo 173. Olha que maravilha! Artigo 173 da Constituição da República. 173, caput. 173, parágrafo 4º. 174. Perceba que ali nós estamos dentro do título que trata da ordem econômica. Então, intervenção administrativa é uma atuação do Estado no domínio econômico, de forma que, por exemplo, o Estado pode atuar diretamente no domínio econômico, intervindo diretamente no domínio econômico por suas empresas estatais, por suas empresas públicas ou sociedades de economia mista. O artigo 173 diz que o Estado somente poderá intervir no domínio econômico de forma excepcional. 173 caput, que já foi cobrado na prova, de forma excepcional, em que, em razão de imperativos da segurança nacional ou relevante interesse coletivo, o Estado poderá atuar na ordem econômica. Parágrafo 1º, criando as empresas estatais, bem como suas subsidiárias, para que explorem a atividade econômica. Beleza? Então, acabamos de ver que a administração pública ela é um instrumento de atuação do Estado.
um instrumento de atuação do Estado, instrumento integrado por entidades, órgãos e agentes. Entidades, órgãos e agentes atuam em nome da administração pública. Entidades, órgãos e agentes que atuam em nome da administração, exercendo a função administrativa, exercendo a atividade administrativa. A administração pública em sentido subjetivo, sujeitos, entidades, órgãos e agentes. A administração pública em sentido objetivo, objeto de atuação. Matéria com a qual a administração trabalha, função exercida pela administração. Por isso, a administração pública em sentido objetivo, objeto de atuação, ou em sentido material, matéria trabalhada, ou em sentido funcional, função exercida. Qual é? A atividade administrativa. E por fim, qual é a grande finalidade da administração pública? Ela existe para alcançar o interesse público. A administração pública tem como mister o atendimento do interesse público primário. Interesse público primário que não se confunde com o interesse público secundário. Interesse público primário é aquele interesse da administração pública em atender a coletividade. É o interesse principal, precípuo, primário, primeiro, atender a coletividade, satisfação do bem comum. E há também os interesses secundários, como bem coloca para nós o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Interesses secundários da administração pública são aqueles interesses próprios da administração enquanto sujeito de direitos, titular de direitos. Interesses privados da administração. Mas são legítimos? São legítimos. Por exemplo, a administração pública, para te atender, ela precisa de computador, precisa de balcão, precisa de um estabelecimento físico, um prédio, precisa de carro. Então ela compra materiais para ela se estrutura, ela se instrumentaliza. E toda a atividade dela, em que ela se equipa, é uma atividade que atende ao interesse público secundário. Esse interesse público secundário só é legítimo se todo aquele preparo dela for utilizado para atender a coletividade. O interesse público secundário da administração é o interesse que ela tem de se estruturar e melhor te atender. O interesse público secundário só se legitima se servir de suporte, servir de apoio ao interesse público primário, que é atender a coletividade. Então, podemos dizer que a administração pública é um instrumento de atuação do Estado, integrado por entidades, órgãos e agentes, que exercem a atividade administrativa visando ao interesse público primário. Beleza? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês neste nosso segundo encontro. Vamos já avançar e conversar no próximo encontro sobre regimes jurídicos da administração pública. Aquele abraço, vamos juntos até a sua aprovação. Conte comigo sempre. Bons estudos e sucesso!